Glória a Deus. Bom, deixa eu perguntar aqui, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez, que está na Escola Bíblica Dominical? Tem um irmão aqui do lado, vai chegar um obreiro aí com um kit da nossa igreja para você. Nesse kit tem um livro de presente do nosso pastor para você, tem um QR Code, você pode estar apontando a câmera do seu telefone e estar conhecendo todas as nossas atividades, horário de culto, informações sobre a nossa igreja, tá bom? Então, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui e fique sabendo que esta igreja é uma igreja presidida pelo pastor Silas Lima Malafaia, tá bom? E auxiliada pelo pastor Silas Filho, tá bom? E aqui na Advec Pavuna nós temos o pastor dirigente, pastor André Loureiro, com os outros pastores que lhe auxiliam, pastor Rodrigo, pastor Adilson, pastor Leonardo, pastor Denilson. Então, sinta-se na casa do Senhor, tá bom? Tem mais algum irmão desse lado que está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus. Se não tem, glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, antes de nós irmos para o ato de oferta, eu quero lembrar os irmãos que dia 25, dia 26 e dia 27, nós teremos o alicerçado na palavra, lá na igreja sede, tá bom? É para todas as Advec, em nacional, aqui no Brasil também, em Portugal e agora também em Boston. Nós temos a nossa Advec em Boston também. Então, eles estarão acompanhando online. Você que pode fazer um esforço, serão 3 dias extraordinários para você estar na sede, se você puder. Eu estarei lá. Então, eu creio que alguns professores, ou os professores também, estarão lá presentes. Então, façam um esforço, tá? E aí, nós temos também lá também na sede, no sábado pela manhã, um café literário com o pastor Jeremias Couto. É um homem extraordinário, um conhecimento brilhante na palavra. Quem conhece, eu já tive o prazer de ser ministrado por ele 3 vezes. Então, faça um esforço para você estar lá. Tem uma inscrição, você pode estar aí nas redes sociais da igreja, você vai lá botar Advec, e aí você vai ver como se inscreveu. Você também pode ir lá no Fábrica de EBD, também você consegue se inscrever por lá, tá bom? Então, nesta manhã, vamos ofertar ao Senhor com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Ofertar na Advec é um ato, eu costumo dizer que é um ato extraordinário e ainda mais que isso, um ato extremamente espiritual. Amém? Você que esteve aqui na Santa Ceia, ou você que vem à Santa Ceia do Senhor e que acompanha, né, tudo que a nossa igreja está fazendo. Por exemplo, a semana passada nós inauguramos uma igreja em Boston, uma igreja extraordinária, tá bom? Então, isso é culpa nossa, é culpa sua, porque a sua oferta, você está ofertando aqui e essa semente ela está sendo plantada em outros lugares, sendo portas abertas, alcançando vida para Cristo, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, crianças estão sendo educadas na casa de Deus com o ensinamento cristão, mediante o ensinamento que nós temos hoje. Quando o meu filho, ele entra em uma das salinhas lá em cima, na escola bíblica dominical, querido, deixa eu te falar uma coisa, ele simplesmente não está indo lá para recrear. Ele está indo para lá para aprender a palavra de Deus. E nós que temos filhos, sabemos o quanto isso é importante. Então, a sua semente, ela faz parte disso. Eu costumo dizer que quando nós vamos semear, nós temos muito bem que olhar aonde nós estamos plantando a nossa semente. Né? O exemplo disso é Moisés, quando ele vai construir a arca, ele diz para o povo: olha, você que tem ouro, traga ouro. Você que tem prata, traga prata. Você que tem bronze, traga bronze. Você que tem palha, traga palha. Mas você também que tem madeira, traga madeira, porque ela vai ser útil para a casa de Deus. O que é que Moisés estava querendo dizer com isso? Moisés estava simplesmente falando de níveis de pessoas que podem ofertar. Às vezes parece assustador quando você vê a pessoa dizer: você que pode ofertar, sei lá, 100 mil reais, oferte. Você que pode ofertar 10 reais, oferte 10 reais. Querido, para Deus isso não faz diferença. Agora, o que faz diferença para Deus é o nível aonde Deus me colocou para eu estar ofertando, e se eu estou ofertando aonde eu estou, não. Por exemplo, se eu posso ofertar no nível, sei lá, de ouro, e aí eu quero ofertar no nível de uma pessoa que pode ofertar madeira, e aí Deus está olhando. O pastor, alguém pode estar do teu lado não saber, mas Deus, ele sabe. Eu te coloquei aqui para você ofertar aqui.
Eu te coloquei aqui para você ofertar bronze, e você está querendo ofertar palha. E quando a gente faz isso ao inverso, simplesmente nós estamos dizendo para Deus, é o que Moisés estava dizendo para o povo, ó, se você pode ofertar ouro e você quer trazer palha, Deus vai te reduzir, vai te colocar lá onde palha não, porque é lá onde você quer ofertar. Agora, se você oferta madeira, mas você quer ofertar ouro, Deus está também dizendo, eu vou te colocar lá onde você pode ofertar ouro. Então, faça isso com alegria, vai passar um obreiro do teu lado, vai te entregar os envelopes, tem envelope de dízimo, então oferte e dizime com alegria nesta manhã. Amém? Deus, te damos graça, te louvamos, porque o Senhor é bom. Meu Deus, a nossa semente, que ela possa alcançar vidas, que necessidades venham ser destruídas, que caos venham se transformar em bênção ao Senhor, e que mediante a liberalidade do teu povo, que portas abertas aconteçam na vida de cada crente que se encontram aqui nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vai passar um obreiro do seu lado, você pode entregar os envelopes. Tá bom? Não esquecendo, quero reforçar aqui, domingo, irmão, semana que vem, 25 e 26, alicerçados na palavra, tá? Vamos estar lá na sede, façam um esforço, tá bom? Quero comunicar aos irmãos que devido a esse forte tempo, né, caiu uma chuva forte, e quero dizer para os irmãos, pastor Júnior, que quando eu acordei, era por volta de 6 horas, e que eu olhei aquele temporal no meu quintal, eu digo, Jesus, como é que eu vou chegar lá na Advec hoje? Que quando chove muito aqui, os irmãos sabem, né? Então, a marcha para Jesus ontem também, alguns estão cansados, não vieram hoje, mas o Senhor é bom, tá bom? Nós que estamos aqui, é honra para Deus. Então, nós teremos classe única, tá bom? Hoje, devido a esses acontecimentos. Então, eu quero que você aplaude bem forte pela vida do pastor Júnior Ribeiro. Glória a Deus, o Senhor é bom.
Ele é pastor auxiliar lá da Advec Recreio, um grande amigo. Então, pastor, sinta-se em casa, tá bom? Deus te use. Ele falou que vocês podem passar os slides, tá bom? Eu vou pedir, não vai passar. Só um clique. A paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã, poder estar ministrando essa aula. Vem dali de pertinho, apesar que foi pertinho mesmo, Bangu. Agradecer ao pastor André, ao diácono Paulo, pelo convite, permissão de estar aqui. Um amigo em comum que intermediou o contato, pastor Ronald. Os demais pastores ali que a gente estava conversando ali, prazer conhecer vocês. É muito bom a gente saber que ainda há sobreviventes no conhecimento. Fico contente ali de poder estar com vocês. Estava falando aqui que lá em Boston não tem cerca, não tem nada. Eu moro em Bangu, gente. Bangu, se eu botar um PM dentro da minha casa, vão roubar o PM. Tá na benção. Obrigado. Bangu tá um pouquinho violento lá, o negócio lá tá estreito. Somente a mão de Deus para guardar mesmo. Gente, currículo não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. Mas é bom a gente saber com quem a gente está sendo instruído, ensinado. Então, deixa eu só me apresentar rapidamente. Sou pastor Júnior, sou lá de Realengo. Eu sou o pastor vice-dirigente lá de Realengo, meu pastor dirigente, o pastor Renato. Lá eu estou responsável pela parte de ensino. Eu sou formado em teologia pela FAECAD, sou formado em filosofia e sou formado em história. Tenho mestrado em teologia bíblica pela PUC Rio. Sou formado em hebraico bíblico pela Batista do Sul e hebraico moderno pela UFRJ. E atualmente sou estudante lá, já tenho uns 4 anos de grego, koiné, esse grego bíblico, no mosteiro de São Bento, lá com os monges. Pensa, um protestante no meio de monge. E eu não levava a sério quando as pessoas falavam assim, pô, tá falando grego? Não, o negócio é estreito. Pensa numa língua complicada, várias vezes já saí de sala de aula chorando. Pensa, um marmanjo de 41 anos saindo chorando numa sala de aula porque não está compreendendo. O negócio é muito estranho mesmo. E para você saber grego, você tem que dominar muito português. Estudantes de colégio público. Português em colégio público e matemática é algo difícil. O que Deus inventou? Deus inventou palavras simples. Tipo, pastor André. André, nome próprio, acabou. Cadeira, substantivo. Aí veio Satanás e falou, não, está muito fácil. Cadeira é oração subordinada, assindética, adversativa. Pronto, acabou, escangalhou o negócio todo. Deus inventou, 1 mais 1 é 2, básico. Deus é muito básico. 2 mais 2 é 4. Aí vem Satanás, aí bota lá um triângulo, um X, e fala assim, acha a área. Pô, tem nem número. Pô, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, sobre 2 vezes A. Meu Deus, que negócio é esse? A gente serve um Deus simples. Vamos lá, abra sua lição, por gentileza. Vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento. Pode colocar o primeiro slide aí, por gentileza. Pode botar os objetivos da lição. Qualquer coisa eu passo aqui. Pastor André, prazer, meu pastor. A gente só se vê lá na reunião lá. Prazer estar conhecendo agora o senhor mais de perto. Eu separei esse versículo aí, pode parar aí, por favor, aí daqui acho que eu já consigo passar. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Isso daí é Jesus falando, a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, que praticamente aqui ele está dando ênfase no Antigo Testamento. O Antigo Testamento a gente vai ver a questão da importância dele. Jesus está falando, opa, eu não joguei o Antigo Testamento fora. Está acontecendo um problema aqui e eu vou solucionar esse problema
a respeito do Antigo Testamento. Quando a gente vai estudar o panorama do Antigo Testamento, a gente vai estudar o Antigo Testamento como um todo. A gente não vai estudar livro por livro. Se eu fosse estudar livro por livro, seria teologia bíblica, onde a gente vai estudar livro por livro, autor, datação, os temas centrais, a vértice que está ali no livro. Mas o panorama do Antigo Testamento, a gente vai estudar o quê? Como é que se formou o Antigo Testamento? Como é que a Igreja Católica vê o Antigo Testamento? Como é que é a Bíblia judaica, o Tanar, o Antigo Testamento judaico? Como é que foi essa formação, essa elaboração e os livros ali que contém ali no Antigo Testamento? Então, quando a gente fala em estudo do panorama do Antigo Testamento, a gente vai ver a questão de um todo. Cadê? Pode passar aí, por favor, então. Objetivos da lição: crer no Antigo Testamento como palavra de Deus, compreender as divisões temáticas do Antigo Testamento e entender as diferenças e semelhanças entre os dois testamentos. Esses daqui são os objetivos da lição. Pode passar? Existe um versículo muito conhecido, está lá em Oséias, que vai dizer o quê? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitasse o conhecimento, e continua. É praxe, todo mundo que estuda na EBD, um culto de palavra, a gente citar Oséias 4:6. O que destrói o povo é a falta de conhecimento. Porque se eu não conheço o que é pecado, eu vou praticar o pecado, achando que está certo. E isso vai me levar à ruína, à derrota. Então, esse conhecimento aqui, ele está tratando o quê? De você conhecer a palavra de Deus. Mas a gente só cita esse versículo, o 6. E às vezes a gente tem dificuldade de continuar a leitura. Por isso que eu falo muito lá em Realengo, eu falo assim, quando a gente for ler alguma coisa, ler não, meditar, porque Bíblia não se lê, Bíblia se medita, a gente tem que se meditar o quê? Praticamente todo o capítulo, os eventos anteriores, os eventos posteriores, para a gente ter um bom entendimento da questão da palavra. Se a gente continuasse essa leitura de Oséias aqui, lá em 4:12 está dizendo assim, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição de seu Deus. O que está falando, então, esses dois versículos? O que fala da falta de conhecimento e o que está falando da consulta da madeira. Aqui, quando fala-se da consulta da madeira, eram os deuses cananeus feitos em formato de madeira. Como nós temos hoje alguns deuses de gesso, de argila, seja o que for, cerâmica, seja o que for. O que Deus está falando aqui para o povo? Não é que vocês não têm conhecimento. O conhecimento que vocês têm é um conhecimento inútil. É um conhecimento que não agrega. É um conhecimento, entre aspas, errado. Vocês, em vez de terem conhecimento na minha palavra, que salva, que cura, que liberta, que santifica, vocês estão buscando conhecimento de outros deuses. Vocês estão consultando outros deuses. O que ele está falando? Cultura inútil. A gente tem rede social. Já parou para perceber que às vezes a gente perde 30 minutos vendo vídeo que não vai nos acrescentar em nada? Quando a gente se liga, passou 30 minutos. 30 minutos que você poderia estar fazendo algo dentro de casa, estudando a palavra de Deus, estudando para a faculdade, fazendo algum trabalho, preparando alguma aula. Passou 30, 40 minutos e fala assim, meu Deus, fiquei 30, 40 minutos. É o quê? Conhecimento inútil. Então Deus está falando assim, não é esse conhecimento aí não. Vocês têm que conhecer a palavra, que é a palavra que vai dar direção, é a palavra que vai dar norte, é a palavra que vai salvar, é a palavra que vai solucionar o problema dentro da sua casa, é a palavra que vai solucionar o problema dentro do seu trabalho. Deus está falando isso aqui para o seu povo. Então, quando a gente citar Oséias,
É esse entendimento, é esse conhecimento que Deus está falando. Amém? Pode passar aí, por gentileza. Sem escritura sagrada não existe cristianismo. Ah, mas eu prego e não leio a palavra. Já escutei isso, não preciso, Deus me dá na hora. Como? Eu escuto muito isso lá, quando também na faculdade lá, que a gente dá aula, da Faculdade Vitória em Cristo, chega em mim alguns pregadores e falam assim, pastor, Deus me deu a revelação, só falta o texto. Como? Calma aí. Deus primeiro te dá a revelação e agora você vai cavucar para achar o texto? Não. Deus primeiro ele vai fazer você meditar na palavra. E através da meditação, você vai ter uma revelação sobre essa palavra. Então aqui vai dizer que sem escritura sagrada não existe o cristianismo. O cristianismo que vivemos hoje, ela vem da escritura sagrada. E ela vem com a sua base, qual é o seu alicerce? Começa no Antigo Testamento. Nós vamos ver essa importância. E eu vejo muitas pessoas descartando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o alicerce. Olha o que vai dizer Jerônimo, um grande estudioso, e ele vai trabalhar na tradução da Bíblia, que nós, na academia, na teologia, conhecemos como a Vulgata Latina. Olha o que ele vai dizer. O Antigo Testamento é uma designação comum, usada no contexto do cristianismo, para se referir à primeira parte da Bíblia cristã. Beleza. A primeira parte que nós temos da Bíblia, nós conhecemos como o Antigo Testamento, ou alguns gostam de falar o Primeiro Testamento, não tem problema nenhum. Aí ele vai dizer assim, o Antigo Testamento é Mater et Magistral Navi Testamente, que quer dizer mãe e mestra do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ela é a base, ela é o alicerce para o Novo Testamento. Não confunda não. Ah, pastor, então a gente tem que guardar o sábado, a gente tem que sacrificar animais. Isso é uma outra história. A gente vai explicar, se der um pouquinho de tempo. Isso é uma outra história. Só que o Novo Testamento, a base dele é o Antigo. Os homens que estão percorrendo a Palestina no primeiro século, Jesus, os discípulos, fariseus, saduceus, essênios, zelotas, esses homens estão com a base do Antigo Testamento, que daí vai fazer a formação para o Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, Apocalipse, Atos. Então, o Novo Testamento, para existir, ele tem que ter uma base, um alicerce. Que alicerce é esse? O Antigo Testamento. Olha o que Jerônimo vai dizer. É um estudioso e tradutor da Bíblia na Igreja Antiga. Ele cita, desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Você só vai conhecer Cristo conhecendo a palavra de Deus. Não tem outro. Ah, mas eu fui no monte e a irmã veio marchando e falou, não, você só conhece a Cristo mediante a palavra de Deus. Ela é a direção, ela é a régua para a sua vida. Não tem outro meio de conhecer a Cristo sem mergulhar na Bíblia Sagrada. Pode-se dizer, então, o quê? Não conhecer e não compreender o Antigo Testamento significa não compreender Cristo e nem o cristianismo. Você só vai compreender Cristo e o cristianismo você tendo conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é a base. E tudo no Antigo Testamento ele aponta para uma direção, para um alvo, para um objetivo. Que alvo é esse? Cristo. Tudo que a gente vai ver no Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Então, para que eu tenha a ideia de quem é Cristo no Novo Testamento, eu preciso entender o Antigo Testamento. Amém? Pode passar, por gentileza? Deixa eu ver se eu sigo aqui.
foi. O que significa essa palavra testamento? Simples. Pacto, concerto ou aliança. Então, essa palavra testamento que nós usamos significa pacto, concerto ou aliança. O antigo pacto, o antigo aliança, Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Então, a gente já tem esse entendimento que vai nos ser útil no decorrer da lição. Pode passar, por favor. Vamos começar. Como que começa o Antigo Testamento? É a Bíblia judaica. Começa com os judeus. A gente tem que entender que Jesus era judeu. Jesus praticava o judaísmo. A linha de pensamento e de raciocínio de Jesus também está muito ligada à questão dos fariseus. A gente vai ver lá que é a linha de pensamento, a linha religiosa, a linha de pregação de Jesus, ela está muito para o fariseu, para o farisaísmo. A gente vai entender que a questão de fariseu tomou uma conotação meio que muito equivocada hoje em dia. Vou falar um pouquinho mais lá na frente. Como é que se chama a Bíblia judaica? O Antigo Testamento judaico se chama Tanar. Por que Tanar? Por causa das 3 primeiras letras, que vai fazer a divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento judeu, a Bíblia judaica antiga, ela é dividida em 3 seções. Primeiro, Torá, que significa a lei. Segundo, Nevim, que significa profetas. E depois, Ketuvim, que é escritos. Então, se você tiver acesso a um Tanar, a uma Bíblia judaica, você vai ter essas 3 divisões, que é a Torá, ela vai ser dividida pela Torá, que vai falar sobre a lei, Nevim, que vai falar sobre os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então, a Tanar, a Bíblia judaica, ela é dividida em 3 seções. A nossa não. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, vai compor o mesmo número de livros. Os mesmos números, os mesmos livros. A gente vai ver mais na frente. Gênesis, Êxodo, a mesma coisa da Bíblia judaica é o nosso Antigo Testamento. Porém, as divisões são diferentes. As nossas divisões são como? Na nossa Bíblia, são em 5, que é o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois vem os históricos, que começa Josué, a gente vai ver lá, Josué, Ruth, Esté, são livros históricos, Juízes. Depois tem os poéticos, Jó, Salmo. Depois tem os proféticos, que são divididos em 2 seções. Profetas maiores e profetas menores. Então, o nosso Antigo Testamento, esse que a gente usa hoje na nossa igreja, ele vem da Bíblia judaica, do Tanar, que é quase praticamente a mesma coisa, não muda nada, só a questão da divisão e, às vezes, a posição de um livro ou outro. Às vezes, o livro de Esté vem diferente da onde vem da nossa, mas consta ali. Isso é só para a gente começar a ganhar entendimento e forma. Pode passar, por gentileza. As credenciais do Antigo Testamento. Pode passar. Qual é o debate mais importante? O debate mais importante discute se o Novo Testamento interpreta o Antigo. Se você for fazer uma faculdade, se você for fazer um seminário, nesses lugares tem debates intensos de que se o Antigo Testamento, se o Novo Testamento, ele vai interpretar o Antigo. É claro que vai. É claro que vai. O novo concerto, a nova aliança, o Novo Testamento, ele vai interpretar as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Aí tu vai no Novo Testamento e você vai tomar conhecimento ali da interpretação do Antigo. O surpreendente do Antigo Testamento é a realidade extrema das histórias. Não se trata de uma coleção de mitos dissimulados que escondem os defeitos dos heróis. Por que eu gosto do Antigo Testamento?
O pau canta na casa de Noca para os personagens. Não tem nada de esconder. Moisés toca na pedra, errou, você não vai entrar, você está errado. Abraão, te faltou fé por você não conseguir esperar. O Antigo Testamento, ele não esconde nada. Deus é mostrando ali, falando, os heróis da fé, os homens escolhidos de Deus. Deus mostra as qualidades, mas Deus também mostra os defeitos. O problema que a gente encontra hoje é, muitas das vezes, meus pastores, achar que nós somos super-heróis, que nós não vamos falhar, que às vezes nós não vamos ter uma decisão errada. Nós somos seres humanos e somos passíveis de erro como qualquer outro. O problema é que às vezes nós seremos cobrados de forma diferente. Lembra do profeta Eli? Seus filhos estão adulterando dentro do templo, roubando dentro do templo, fazendo tudo que é de errado dentro do templo. Deus fulminou eles? Não. Eles vão para uma guerra e vão morrer em batalha. Morrer em batalha no Antigo Testamento significa você morrer como herói. Você morreu em combate pela sua nação. Viu o que aconteceu com os filhos de Arão? A intenção era boa. Com medo do fogo, se apagar, pega um fogo e vai lá. Fogo estranho. O que Deus fez? Na hora. Sem argumento. O que Deus queria ensinar aqui? O preço da santidade. A santidade da casa de Eli estava lá embaixo. Deus está falando, pode fazer o que você quiser. A sua santidade está tão baixa que eu não vou me esquentar contigo. Mas na casa de Arão, não. A santidade é tão alta que no primeiro erro, Deus vai dar nas pernas. Já reparou que você já tentou se desviar e nem para isso você presta? Que você não consegue se desviar, por quê? Por causa do teu nível de santidade, Deus não deixa. Primeiro errozinho teu, a cobrança já vem pesada. A mão de Deus já vem sobre lá, já vem sobre nós. Então o Antigo Testamento, ele não vai cobrir. Deixa eu trazer um negócio aqui. Lá em Mateus 5,17 vai dizer, não penses que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim revogar, mas não vim revogar, mas cumprir. Em outra tradução, Deus está falando, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. O que Jesus está falando? Eu não vim destruir e jogar o Antigo Testamento fora. Eu vim ensinar, porque quem tinha a obrigação de ensinar está ensinando errado. Os fariseus e os saduceus estão ensinando errado. Então eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim ensinar e dizer para vocês que o Antigo Testamento está apontando para mim. Eu vim aqui esclarecer a mente de vocês, porque o ensino deles estão errado. É como a passagem da porta estreita. Por que a porta é estreita? Porque ela é difícil de passar? Não é somente isso. A porta estreita só dá para passar uma pessoa, porque ela é estreita. Eu sou mais gordinho, tem que passar de lado, senão dá ruim. O que Cristo está ensinando? A porta é estreita. Se você ficar na indecisão na porta estreita, ninguém consegue cortar o caminho. Ninguém vai conseguir passar. Significa que se eu emperrar na porta estreita, quem está atrás de mim não vai. Então, deixa eu trazer um exemplo para você mais claro. Você é exemplo dentro da sua casa. Se você ficar emperrado na porta, quem está atrás de você e te vê como referência, não consegue entrar no reino dos céus. É isso tudo que Jesus está tentando ensinar. Quer ver um outro ensinamento? Davi. Isso aqui, dentro da faculdade, nossa, é um terror. Porque Deus vai falar assim, o cara é um homem segundo o coração de Deus. Calma aí. Tenta entender um negócio desse. Por isso que o Antigo Testamento, ele não esconde. A palavra de Deus vai dizer em Atos que vai colocar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Vai dizer assim em Atos 13, depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E continua, e da descendência desse homem,
Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus. Agora eu consigo entender como é que Davi é taxado o homem segundo o coração de Deus. Foi só eu que tinha preocupação com essa passagem? Sabe por quê? O cara é adúltero. O cara assassinou para ficar com a mulher do outro. E como é que esse homem é taxado o homem segundo o coração de Deus? O que o Antigo Testamento está querendo mostrar para mim? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi não era pecador ou era muito santo. É que através de Davi, através da linhagem de Davi, viria o rei prometido, o Messias, o Salvador, o sem pecado, o sem mácula, aquele que vai abrir as comportas dos céus e iremos ceiar com ele. Então, Davi, como o homem segundo o coração de Deus, Deus não está falando assim, não, eu encobri o pecado dele, não, que Davi era todo certinho, não. Ele está falando assim, é porque através da linhagem de Davi virá um. E esse um que está vindo, esse é o meu segundo coração. Quem? O Verbo encarnado, o Verbo que se fez homem, o que se habita entre nós. Então é o Antigo Testamento, ele está querendo, ele me mostra Davi como homem segundo o coração de Deus, e eu estudando o Novo Testamento, que vai interpretar o Antigo, eu tenho essa noção. Porque aqui está dizendo, continua o versículo em Atos, através do homem segundo o coração, vai vir quem? O Messias prometido. É esse homem que vai chegar. Então a gente vê aqui a importância do Antigo Testamento. E estudar o Antigo Testamento em conjunto com o Novo. A gente começa a ter essas compreensões. Pode passar, por gentileza? Acredito que você também já escutou essa palavra chamando cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Muito simples, gente. Cânon no hebraico é canê, ou no grego é canon, que significa cana, ou mais simples, régua. Então o quê? Isso aqui que nós temos, que abrimos durante o culto, que abrimos durante o estudo na nossa casa, meditação, a nossa Bíblia significa o quê? Um cânon. A Escritura é a Bíblia já concluída, que já passou por todos os concílios, já passou por todas as mesas, porque para se chegar nisso aqui, houve muita confusão. Cadeira voava para saber qual o livro que ia ser aceito e que não ia ser aceito. Muito sangue foi derramado para que isso aqui chegasse até nós nos dias de hoje. Muito sangue foi derramado. Então, o que significa cano? Significa régua. Aquilo que vai te medir, aquilo que vai traçar uma linha reta para você chegar em direção ao seu alvo. Então, todas as vezes que eu pego a Bíblia, eu posso chamar isso aqui de cânon. Simples assim. Refere-se à lista de livros reconhecidos como sendo divinamente inspirados e consagrados para a fé e prática. Todos os livros aqui contêm a palavra de Deus, são a palavra de Deus, foram inspirados por Deus. Então, isso aqui é uma régua. É aquilo que vai dar direção, que vai dar norte para a sua vida. Quer vitória? É através disso aqui. Quer saber como se comportar através da derrota? É ler nisso aqui. Porque nem sempre sairemos vitoriosos. Mas o problema não é quando somos derrotados. O problema é saber se comportar em meio à derrota. Quer aprender a se comportar em meio à derrota? É isso aqui. Não é a gente se trancar no quarto. É meditar nisso aqui, ver o que homens lá que foram derrotados ou erraram, tiveram de atitude, e a gente pegar esses exemplos e trazer para a nossa vida. Wegener vai dizer algo aqui muito legal, está em negrito na faixa amarela. A comunidade da fé não criou as Escrituras, mas as Escrituras ajudaram a criar a comunidade da fé. Não foi o homem que criou isso aqui. Nós que fomos criados por isso. Não foram homens que sentaram e escreveram. Foi isso aqui que nos escreveu, que nos criou. Quando o verbo toma vida, a palavra de Deus que nos cria, a palavra de Deus que nos dá direção, que nos dá vida. Então é muito interessante a gente saber isso. Pode passar, por gentileza.
Aí eu falei, eu já fui de uma outra denominação, e lá eu lembro que as reuniões às vezes voavam até cadeirada, para saber, negócio de departamento, o negócio era estreito. Era estreito. Quem já foi de outras denominações sabe o que eu estou falando. Para chegar a isso aqui, muito sangue foi derramado e teve muito problema com herege. Tu acha que é problema de hoje em dia isso que a gente vê na internet? Começou lá na formação do Antigo Testamento, antes de Cristo, tá? A pancadaria já começou lá. Um monte de gente ensinando heresia. Uma frase muito conhecida, a internet deu voz a muitos, inclusive aos idiotas. Me desculpe falar. O que a gente está vendo aí de baboseira na internet, e nós estamos na igreja da palavra, graças a Deus por isso. O nosso pastor presidente preza muito pela palavra ministrada nos nossos altares. Vou trazer um exemplo. Para que o Antigo Testamento chegasse para nós, teve pessoas que às vezes pensaram o que a gente pensa hoje. Que isso, pastor? Vou trazer um exemplo. Marcião. Marcião ele foi um teólogo, um líder, lá no século II a.C., aproximadamente 142 a.C. Olha o que Marcião pensava. Vê se por acaso... Não levanta a mão, precisa não. Mas eu sei que às vezes já passou na tua mente num momento de tribulação, você está chateado ou alguma coisa. Olha só, ele fez uns ensinamentos heréticos. E um deles está assim. Um dos aspectos centrais da teologia de Marcião, ele, como teólogo da época, não sei se poderia chamar ele de teólogo, ele vai ter esse pensamento. Um dos aspectos centrais da teologia de Marcião era sua rejeição ao Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que Marcião comete, ele vai rejeitar o Antigo Testamento. E qual é o pensamento, qual é a base que ele vai usar para rejeitar o Antigo Testamento? Ele acreditava representar um Deus diferente e inferior ao Deus de Jesus Cristo no Novo Testamento. O que ele está falando? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Já pensei isso, pastor? Acredito que sim. Por que Deus não abre mais o mar hoje? O que você está pensando hoje, Marcião estava pensando lá atrás. Ele está falando, não, o Antigo Testamento não tem validação. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus é severo e vingativo. No Novo Testamento Deus age através da graça. Ele não compreendia a questão somente do momento. A gente hoje vive no plenitude da graça. Porém, a lei, você errou, Deus matava. A graça é igual a casa de Eli. Deus vai dando tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai cobrar caro. Na lei, Deus matava logo. Na graça, eu acho que é pior, meu pastor. Por quê? O problema é chegar naquela porta e ele falar assim, não, você não entra. Tu passar por tudo que você passou e naquele grande dia, o quê? Eu imagino ter gente querendo bater, arrombar a porta, brigar. Eu falo lá em Realengo, eu vou subir, nem que seja agarrado no calcanhar do meu pastor, mano. Nem que eu suba cheirando a enxofre, mas eu vou para o céu. Quem vai comigo diz amém. Glória a Deus, é isso aí. Agarra no pé do pastor André e vai, mano. Nem que seja cheirando a enxofre. Mas vai. Então, Marcião, ele tinha esse problema. Ele falava assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. O Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus vingativo. E Marcião, ele foi combatido direto com isso. Por quê? Porque o Deus que abria mar no passado é o mesmo Deus que, se quiser abrir o mar no futuro, ele vai abrir. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que vai operar amanhã. A sua essência não muda. O que mudou? É o Deus? Não, é o povo. Somos nós. Nós que mudamos. Nós que temos problemas com fé, com problema de acreditar. Às vezes a nossa fé se esvai muito fácil. Quer ver um outro pensamento teu que vai corroborar com o pensamento de Marcião?
Eu já pensei assim, tá, gente? Eu não sou perfeito, não. Já pensei como ele. Falei, não é possível. Tipo, antes de entrar na DEVEC, congregar, vi outra igreja. Anos e anos na igreja pedindo um milagre. O irmão chegou naquele dia, já vem anunciando um milagre, testemunho da vitória. Fala, pô, não é possível. Que Deus é esse que ele serve, é diferente do meu. O cara entrou na igreja, na segunda, na terça, ele já tem testemunho de vitória. E você, 15 anos. Meu Deus, cadê meu testemunho? Infelizmente, nós temos o pensamento de Marcião. Mas eu creio que a partir de hoje, a gente sairá daqui curado desse pensamento, sabendo que Deus que opera no passado é o Deus que opera no presente. Por que ele não operou ainda na minha vida? É por causa do tempo de Deus. O tempo de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que Jó, naquele processo, aproximadamente 9 meses a 1 ano e meio, que ele vai perder tudo. 1 ano e meio, no máximo, de processo, que ele vai perdendo tudo. Gado, filhos e tudo mais. Lepra, tudo. Já percebeu qual é a demora do processo de restauração? Fazer um cálculo aqui básico. Deus restituiu ele, deu ele mais 10 filhos, certo? Vamos supor que a esposa dele, que continuou a mesma, ela não foi embora, ela se manteve, ela continuou ali, ela deu 1 filho por ano. Então, mais ou menos ali, ele passou 1 ano e 9 meses, perdendo tudo. Parece que foi rápido. Mas para restituir, Deus passou 10 anos para restituir tudo aquilo que ele perdeu. Aí você está pensando aí, poxa, a restituição foi mais demorada do que a perda. Quem pensou comigo, levanta a mão isso. Se engana. Por quê, pastor? Aqui, no período da restituição de 10 anos, não é o tempo da demora da restituição, mas é Deus dando um gostinho de 10 anos. Deus todo dia acorda. Vou restituir hoje, segunda, terça, vou restituir mais um pouquinho. Quarta, acorda que eu vou restituir mais um pouco. Não é o tempo que demora para restituir, mas é Deus falando assim, a cada dia que você acordar, tu vai me ver presente, restituindo tudo aquilo que foi tirado. É melhor você ser restituído tudo de uma vez só, e às vezes você não ter sabedoria e perder de novo, ou toda manhã você olhar para o Zap e falar, meu Deus, caiu aquele Pix. Meu Deus, a entrevista de emprego chegou. Meu Deus, o meu ministério, olha aqui, estou sendo chamado. É melhor todos os dias a gente dormir e acordar sabendo que Deus está cuidando de nós. Amém? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. Paulo, ele vai usar o Antigo Testamento. Paulo é o homem chamado de 3 mundos ou 3 cabeças. Por quê? Porque Paulo, ele tem a cidadania judaica, ele é judeu de nascimento, ele tem a cultura judaica, a religiosidade judaica. O cara já sabe muito. Ele tem a cidadania romana e ele tem a cultura helênica, o helenismo. O que é helenismo? É a cultura grega que imperava na Palestina no 1º século. Quando Jesus está ali exercendo o seu ministério, tem uma cultura muito forte ali. Não é a cultura judaica, é a cultura helênica, grega, vindo de Alexandre e suas conquistas. Então ali, o povo está falando grego, que era a língua internacional, era como o inglês hoje. Os filósofos ali estão sendo muito estudados e tem Paulo. E Paulo, ele vai citar o Antigo Testamento. Por que tu está trazendo isso para a aula, pastor? É porque às vezes tem alguns teólogos desinformados falando que Paulo não citou o Antigo Testamento. E eles vão ainda falar que o livro de Romanos e o livro de Hebreus não tem citação de Paulo falando do Antigo Testamento. Só em Romanos tem 84 passagens citadas de Paulo do Antigo Testamento. Em Hebreus tem aproximadamente 83 citações de Paulo falando do Antigo Testamento. Então, esses homens que estão ali, eles estão citando o Antigo Testamento. Por quê? Eles são judeus, eles estão vivendo a lei,
Eles estão vivendo o Tanar, a Bíblia judaica. É só para a gente trazer isso daí, porque parece que o pessoal que está lá no Novo Testamento não está citando o Antigo. Tá. Quando Jesus vai falar quais são os 2 maiores mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tal, e amarás o próximo a si mesmo, Jesus está citando o Antigo Testamento. Ele está citando o Antigo Testamento. Então a gente tem que entender que esses homens estão citando o Antigo. Pode passar, por gentileza. Pode passar isso daí. Pode passar. A formação do cânon. Como é que isso aqui chegou à conclusão? Como é que o Antigo Testamento se finaliza? Muitas reuniões foram feitas, que nós chamamos de concílios. Homens sentavam ali e botavam todos os livros ali, e ali em oração, pela inspiração de Deus, eles tinham a noção de qual livro faria parte da nossa Bíblia Sagrada, do nosso cânon, ou não. Era como se a gente estivesse aqui reunido aqui agora, e através de oração e da interferência de Deus, Deus nos instruísse, esse livro aqui vai entrar. Não, esse aqui deixa de fora. Não, esse aqui. Mas não era também uma reunião um pouco pacífica, não. Tinha alguns desentendimentos. Como que se finaliza o Antigo Testamento? Ele praticamente se finaliza numa reunião lá num território chamado Jâmnia, que é conhecido como Concílio de Jâmnia. O que o texto diz? De acordo com as tradições preservadas na Mishnah, Mishnah é uma compilação de ensinos judaicos. São os ensinos judaicos que tem, uns livros de ensino judaico, para ficar de melhor entendimento. 2 conselhos de rabinos judeus foram realizados. Então, teve 2 conselhos, teve 2 reuniões para a gente chegar no Antigo Testamento. Um em 90 e aproximadamente um em 118, ali antes de Cristo. Aqui está depois de Cristo, mas é antes de Cristo. Em Jâmnia, em que os livros do Antigo Testamento, principalmente Eclesiastes e Cânticos, foram discutidos e ratificados em sua canonidade. O que acontece? O processo de amadurecimento, de formação do Antigo Testamento estava já se concluindo. E teve discussões se algum livro ou outro iria entrar ou não. O livro de Cantares sofreu dúvida se iria entrar. O livro de Eclesiastes teve dúvida se o livro de Eclesiastes iria entrar na nossa Bíblia, no nosso Antigo Testamento ou não. O livro de Esther, por não citar o nome de Deus explicitamente, teve muita discussão se esse livro iria entrar ou não. Mas depois desse concílio, aqui se fecha. Todo mundo sentou, se reuniu, inspirado por Deus e falou, esses 39 livros aqui vão compor o Antigo Testamento. Depois, nesse concílio, nessa região chamado Jâmnia. E quando se completa isso aqui, algumas coisas vão ficar esclarecidas no Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque na época que Jesus ali está trabalhando ali o seu ministério, tem 2 escolas fortíssimas ali. 2 escolas de peso. Uma escola chamada de Hillel e uma escola chamada de Shammai. São 2 sábios judeus que têm ali suas escolas, seus ensinamentos muito pesados ali. Você acha que foi fácil para Jesus ali colocar o seu ministério? Não foi. Primeiro, na Palestina do primeiro século, não tinha só Jesus falando que era o Messias, tinha vários outros falsos Messias andando ali se declarando falso Messias. E te digo mais, fazendo milagres. Se era da parte de Deus, eu não sei. Tanto que os fariseus vão falar, ele faz através de Beuzebu, através do inimigo, através de Satanás. Por quê? Os fariseus e saduceus estão falando o quê? Você é mais um no meio de um monte de falso Messias que está fazendo milagre, mas que não vem de Deus, que vem de Satanás. A religiosidade ali também é pesada. Vou trazer um exemplo. Não foi fácil para Jesus, gente. Imagina,
Na Palestina do primeiro século, onde está ocorrendo ali o início do cristianismo, tem uma religião já fincada, forte, que é o judaísmo. O judaísmo está ali. O judaísmo é religiosidade da era, muito forte, difícil de se romper. E eles não aceitavam qualquer outra coisa. Aí chega um cara, de cabelo esvoaçado, cheio de poeira, túnica toda empoeirada, uma chapota de nariz igual o meu, e fala assim, ó, larga tudo que vocês têm e me segue. É coisa de louco. Vou trazer um outro exemplo. Um culto de domingo aqui, a igreja lotada, entra alguém por aquela porta e fala assim, tudo isso que vocês estão ensinando está errado. Para tudo, levanta todo mundo e me segue. No mínimo, 2 diáconos vão pegar ele. E vão colocar lá para fora, vai meter a mão, vai expulsar. Por quê? Seria incabível da nossa parte, a gente vai olhar porque esse cara é maluco. Eu já estou aprendendo o que é certo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quem está ali já tem a sua religião estabelecida. Aí chega alguém desconhecido e fala assim, larga tudo e me segue. Tu acha que foi fácil para Pedro largar tudo? O cara era empresário, mano. Pescador. E o pior, ele larga tudo por alguém que ele mal conhece e vai caminhar com ele. Aí, Pedro volta em casa. A sogra dele estava doente. Para alguns, alegria, para outros, tristeza. Amém? Deixa quieto. Tu já parou para pensar na mente de Pedro? O que Pedro viu nessa cena? Eu imagino Pedro chegando dentro de casa e vendo a sua sogra doente com febre. Febre naquela época matava, não era igual hoje você tomar. Tu vai no UPA, tudo é virose, 30 gotas, tu sai de lá com vidrinho de pirona. Naquela época não tinha isso não, a febre matava. Aí tu imagina Pedro chegando em casa olhando assim, falando, meu Deus, larguei tudo para seguir esse homem. Enquanto eu estava seguindo um desconhecido lá fora, minha casa estava doente. Esse é o pensamento de Pedro. Mas Jesus, sem falar nada, eu também, pela misericórdia, eu consigo imaginar o que Jesus está pensando. Eu imagino Jesus, meu amigo, falando assim, Pedro, esquenta a cabeça não, porque enquanto tu tá lá fora cuidando dos meus, da sua casa, cuido eu. Mas são enfrentamentos que esses homens vão enfrentar. Pode passar, por gentileza? Pode passar? Aí tá as duas escolas de Hilel e Shammai. São as duas escolas que estão imperando com o judaísmo, eles estão ensinando a lei ali muito forte. E existia posições de vistas diferentes. A escola de Hilel era mais suave, entendeu? Tinha uma abordagem mais flexível. Ela incluía estrangeiros, pecadores. Era uma escola mais relax. Não era uma escola liberal, não. Era uma escola mais flexível. A de Shammai, ela era mais dura. Ela era mais narcisista. A de Hilel, você poderia divorciar-se por alguns outros motivos. A de Shammai, não. A de Shammai para o divórcio era muito duro. Então, eram as duas escolas que inspiravam ali. Por que tu está trazendo isso, pastor? Porque Paulo, ele vai ser aluno da escola de Hilel. Vai dizer em Atos 22, 3, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel é neto de Hilel. Então, Paulo vai estudar a filosofia de Hilel. Paulo vai estudar o que esses caras estão estudando há muitos anos. Aí tu imagina, Paulo antes da conversão já era duro e tinha a visão da escola de Hilel que era mais flexível. Imagina se Paulo fosse da outra escola, de Shammai, que era mais dura, ríspida. Seria um demônio aqui na terra, mano. Ele seria um demônio aqui na terra. Ele estava numa escola mais flexível e ele já tinha aquele pensamento. Alguns acreditam que o espinho na carne foi ele ter mandado apedrejar Estevão, que era seu aluno. Alguns pensadores acreditam isso. Tu imagina esse cara na outra escola mais severa. Acabou, filho. E por que estudar aos pés? A gente fala que lá na tradição judaica era honroso
um discípulo, um aluno, comer a poeira dos pés dos seus mestres. O que significa? O mestre estava ali em pé e os alunos ficavam sentados ali em volta aos seus pés para aprender da sua sabedoria. Então, Paulo ele vai aprender tudo isso. Pode passar? Já terminando. Processo final, aquilo que vai ainda nesse processo final. A tradução judaica afirmava que as profecias em Israel terminaram em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, depois do ministério de Malaquias. Já viu essa página em branco? Depois de Malaquias, antes do Novo Testamento, a maioria das Bíblias tem uma página em branco. Ali simboliza o final do Antigo Testamento. Ali significa que, daquele período ali, tem 400 anos que Deus não vai falar nada por intermédio de profeta nenhum. O último profeta seria Malaquias. Depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não usaria nenhum profeta. Mas alguns acontecimentos históricos ali aconteceram. Está registrado aonde? Nos livros de Macabeus. O que é o livro de Macabeus? É um livro apócrifo, que não está na nossa Bíblia. Por que ele é considerado apócrifo? Porque os judeus entenderam o quê? Depois de Malaquias, Deus não usa mais ninguém. Ele não usou mais nenhum outro profeta. Se Deus não usou nenhum outro profeta, significa que todo o livro construído depois não é inspirado por Deus. Aí é chamado de livro apócrifo. Por quê? Foram livros criados depois da última manifestação de Deus através do último profeta. Que profeta foi esse? Malaquias. Tudo que vai ser criado posteriormente, depois, não tem mais validade. É conhecido como apócrifo. E aí entra Macabeus, Judite, Sirácida, Tobias. São livros conhecidos como livros apócrifos. E para os judeus, Novo Testamento, nem se fala. Nem se fala. Rejeitam totalmente. Então, quando chega em Malaquias, Deus, para eles, parou de falar. Não fala mais. O que está escrito em 1 Macabeus 9:27? Não adianta abrir sua Bíblia não, que a sua Bíblia é protestante. Deixa eu falar para você. Não trouxe a sua de Jerusalém? Aí, na de Jerusalém tem. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Está falando o quê? Depois de Malaquias, Deus não mandou mais ninguém para falar. Em Baraque, que é também um livro apócrifo, e o Talmud, que é uma filosofia, um livro judaico, vai dizer que afirma que o Espírito Santo deixou Israel depois dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, para os judeus, significa que, depois de Malaquias, acabou, filho. Eles estão esperando a vinda do Messias. E até esse momento que eles estão vivendo, não tem nenhum profeta na terra. Aí vem Jesus. Tem um. É o maior nascido de mulher, João Batista. Jesus já dá na canela. Tu não quer que ele seja perseguido? Ele está quebrando e rompendo com um monte de coisa errada que eles estavam interpretando. Pode passar. Aí está, o nosso Antigo Testamento é formado por 39 livros, que é dividido em 5 seções: Pentateuco, históricos, proféticos, profetas maiores e profetas menores. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Históricos, Josué, Juiz, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos, que vai trazer Deus em forma de poesia, de cântico. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Maiores, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por que profetas maiores? Só lembrando, a gente está na Igreja da Palavra, o livro é mais extenso, mais tempo de profecia, mais tempo desses homens falando. Menores, os livros que dá dor de cabeça quando o pregador manda abrir.
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Abre aí no livro de Miqueias, acabou, filho. Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Mandou abrir em Zacarias, meu Deus, deu ruim. Sofonias, só misericórdia. São livros pequenos. Então, o nosso Antigo Testamento é composto de 39 livros. Pode passar. Mas não tem os livros apócrifos. Vou trazer só para você. Existem dezenas de livros, mas os apócrifos, aqueles que não estão na nossa Bíblia protestante, são esses. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa russa, que é tipo um estilo de Igreja Católica Romana, que nós vemos hoje a questão do Papa, eles também possuem os livros apócrifos. Se você pegar uma Bíblia católica, vai estar lá Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não é Eclesiastes, conhecido também como Sirácida, Baruque, Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus. Se você pegar uma Bíblia de estudo que eu gosto muito para estudo, chamada Bíblia de Jerusalém, ela também contém esses livros apócrifos. Pastor, posso ler? Sem problema nenhum. Tem dados históricos ali, período de Macabeus, a guerra macabaica, da onde vai sair os zelotes, as guerras ali, esses homens que vão lutar pelo judaísmo, pela expulsão dos romanos, está tudo ali. Pastor, posso levar uma Bíblia católica, botar no púlpito e pedir para os irmãos abrir 1 Macabeus? Não, você vai ser expulso. Não pode. Pelo amor de Deus, não faça isso. É para conhecimento. A gente tem que ter o discernimento. O que é para conhecimento meu e o que é para ser passado no altar. Cuidado com isso. Nem todo mundo que está sentado aí vai conseguir ter um discernimento. E outra, uma coisa é o que eu ministro em pregação. Outra coisa é o que eu ministro numa EBD. Outra coisa é o que eu ministro numa faculdade. Tem coisa aqui na faculdade que não me cabe falar aqui. Porque vai ter pessoas, às vezes, iniciando na fé, que não vai ter o entendimento e a maturidade para captar aquilo que eu estou passando. Vai se desconverter. Então, a gente tem que ter noção do que a gente fala. Os livros apócrifos é bom para você que quer estudar a história da igreja, os problemas ali do Império Romano, o Império Grego. Pega esses livros e estude. Só não me prega. A tradução, a tradição, a transição do Antigo Testamento para o Novo, você vai ter uma noção. Mas, pelo amor de Deus, se acontecer isso, o pastor vai tacar a Bíblia na sua testa. Amém? Pode passar, por gentileza. Já falei dos apócrifos, pode passar. Só um dado interessante, no livro de Judas, tem livro de Judas? Tem, aquele livro que a gente quase não lê. Está lá no Novo Testamento 14, 15, ele vai citar um livro apócrifo. Alguém sabe que livro é esse? Primeiro Enoque. Judas 14, 15, ele vai citar primeiro Enoque. Ah, mas o Enoque não é válido. Por que Judas citou? Também não sei. De repente, Judas citou para esse conhecimento histórico. Por quê? Gente, se eu falar que os livros apócrifos existem, Apocalipse de Moisés, Assunção de Moisés, Livro de Adão, Evangelho de Tomé, existem vários livros apócrifos aí. Enoque, aquele livro o filme de Noé, o último praticamente que teve, que aparece aqueles gigantes de pedra, não sei se você lembra, foi baseado no livro de Enoque, que vai falar dos anjos caídos ali, os gigantes, é baseado no livro de Enoque. O autor ali ele vai consultar muito o livro de Enoque. E Judas vai citar o livro de Enoque. De repente ali, porque ele quer trazer o povo algum dado histórico que não esteja no cano, que não esteja na nossa Bíblia Sagrada. Pode passar, já terminando. Não, o anterior, perdão. Aqui são as 5 divisões que já falamos. Conhecemos como Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Pode passar.
Ué, pastor, por que tu colocou aí saduceu? O que tem a ver com o Antigo Testamento? Nós tínhamos duas linhas ali de religiosidade muito pesada, os fariseus e os saduceus. A linhagem do sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, Anás, Caifás, aquela galera ali, eles vêm do partido, a gente chama de partido, dos saduceus. Os saduceus, eles tinham um jeito de pensar. Os fariseus, eles tinham outro jeito de pensar, eles não pensavam a mesma coisa não, tá? Só que para se unir, para derrubar Jesus, eles não queriam saber de pensamento, eles queriam destruir o ministério de Cristo. Independente que cada um pensava. Aí Jesus, olha o que Jesus vai fazer com os saduceus. Não vou nem entrar na linha dos fariseus. Existem 4 pensamentos base da religião do partido dos saduceus. Escuta. Eles eram extremamente autossuficientes ao ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. O que é isso, pastor? Eles não acreditavam que Deus se importava mais com o homem nos tempos de hoje. Depois da queda de Adão, no pensamento dos saduceus, o que eles pensavam? Que Deus não se importava mais com o homem. Aí, Deus vai e manda seu filho unigênito mostrando assim, eu me importo tanto que eu vou descer pessoalmente. Deus já dá na canela dos saduceus. Os saduceus pensam que Deus não se importava mais com a vida diária do homem. Aí Deus fala assim, eu vou me transformar em carne e vou mostrar e vou cuidar do homem diariamente quando estiver na terra. Segundo, eles negaram qualquer ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam. Os saduceus não. Os fariseus acreditavam que Deus se importava ainda com o povo. Os saduceus não. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Aí vem Jesus. Lázaro, vem para fora. Acabou, filho. Aí vem o cara todo enfaixado. Um monte de saduceu olhando. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus está praticamente acabando com a religiosidade e o sistema de ensino dos saduceus, está mostrando que ainda existe ressurreição. Aquilo que vocês acreditam que não pode voltar a viver, eu mostro que ainda tem vida. Basta uma palavra minha. Outro pensamento, eles negavam qualquer vida após a morte. Morreu, acabou. Aí Jesus mostra, eu sou a ressurreição e a vida. Além dessa vida que tu está vivendo aqui, que aqui é de passagem, tem uma vida vindoura, eterna lá. E Jesus está ensinando isso. E depois, os saduceus não acreditam em anjos e demônios. E Jesus vem falando de anjos e demônios. Quando Jesus vem, Jesus praticamente, ele extingue a religiosidade, o ensino saducaico ali da época. Ele praticamente, aí o que os saduceus vão fazer? Fúria, ódio. Vamos arquitetar para matar esse homem. Por quê? Porque ele está desacreditando aquilo que a gente fala. Ele tá agregando poder para ele. O pessoal está deixando de nos seguir. Jesus, ele praticamente... E os fariseus? Os fariseus acreditam na ressurreição. Fariseus acreditam que Deus ainda se importa. Fariseus acreditam em anjos e demônios. Você acredita em anjos e demônio? Sim. Tu acredita na ressurreição? Sim. Tu acredita que Deus se preocupa contigo? Sim. Então a nossa linha de pensamento e religiosidade é fariseu. O problema é que fariseu se tornou um conotativo ruim. Por quê? Porque eles sabem, eles ensinam, mas não praticam. O que diferencia nós dos fariseus? Que a gente sabe, que a gente ensina, mas que a gente aplica. Essa é a nossa diferença. Pode passar? As progressões das traduções, rápido. Começa com o original hebraico. O Antigo Testamento ele é feito em hebraico. Depois ele vai ter uma tradução para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, que significa 70 ou 72 homens ali que vão se reunir para falar. Depois existe ali, o Novo Testamento surge em grego, e depois Jerônimo, ele vai pegar toda a Bíblia e vai agora ali traduzir para o latim, aonde o catolicismo falava, as missas eram só em latim. Ele não dava acesso ao público.
você cerceando o conhecimento, você aprisiona o povo. Entendeu? Porque que era em latim? O povo muito mal sabia a língua originária ali que nasceu. Imagina escutar uma missa em latim. Se você não tem acesso às escrituras, eu te aprisiono. Até os dias de hoje, muitas das vezes tu vai na igreja católica, eu comecei católico, estudo numa instituição católica, mas na missa ele te dá um folhetim ali com tudo que tu tem que dizer, inclusive as rezas estão ali, é só você ler. Pode passar, por favor? Pode passar? As distinções para acabar. Antigo Testamento apresenta o assunto. Novo Testamento, ele vai tratar o assunto. O Antigo Testamento origina as doutrinas fundamentais. O Novo desenvolve as doutrinas. O Antigo Testamento ele traz a base doutrinária e o Novo Testamento ele vai desenvolver aquilo. O Antigo, foco exclusivo no povo judeu. No Novo, foco universal. Judeus e gentios que somos nós. Pode passar. O Antigo Testamento enfatiza a lei. O Novo, a graça. O Antigo Testamento, ministração da morte. O Novo, ministração da vida. O Antigo, o clamor em alta voz apontava para o pecado. O Novo Testamento, o clamor em alta voz aponta para o Salvador. O Antigo tinha a graça escrita na lei. E o Novo tem a graça e a verdade de Cristo. Pode passar. Para finalizar, o Antigo Testamento e o Novo, a gente usa algo chamado tipologia. O que é tipologia? Tudo que está no Antigo Testamento, como já foi falado, aponta para o Novo. Aponta para quem? Cristo. E isso nós chamamos também de tipologia, que é o quê? As manifestações do Antigo Testamento que vai significar e representar Jesus no Novo. Pode passar. Tipo. Adão e Jesus. Eu sei que está pequenininho aí, depois tu pega lá na mídia. Cristo é o tipo de Adão. Então, Adão no Antigo Testamento, ele aponta para quem? Cristo no Novo. A Arca de Noé simboliza a salvação. A Arca de Noé aponta para quem no Novo Testamento? Cristo que veio nos salvar. José, ainda tem algumas escolas aí que questionam se José é ou não, mas eu gosto de colocar que sim. José que foi vendido pelos seus irmãos, igual Cristo foi vendido. Aponta quem? José no Antigo, aponta para Cristo no Novo. O Cordeiro Pascual, a ceia do Antigo Testamento, o sacrifício do Cordeiro, aponta para quem? Cristo, o Cordeiro sacrificado. Por isso que a gente não precisa mais sacrificar animal. O verdadeiro sacrifício já foi feito por mim e por você. Moisés aponta para Cristo. Adão, eu gosto muito da tipologia de Adão, por quê? Porque a desobediência de Adão trouxe a morte. A obediência de Cristo trouxe a vida. Quando se crucificava a pessoa toda nu, tá? Não tinha aquele paninho que aparece aí no crucifixo que você tem em casa. Amém? Não, amém não. Você não tem crucifixo em casa. Ó. Já viu? Na casa da minha avó tem lá o paninho. Não, se crucificava a pessoa nu. Através da nudeza de Adão, lembra que Adão comeu, ficou, opa, tô nu. Através da nudeza de Adão veio a morte. Através da nudez de Cristo veio a vida eterna na cruz. Pode passar. Pela providência divina, o Antigo e o Novo Testamento foram colocados juntos em uma só Bíblia. Estes possuem idêntico e incalculável valor para a vida, além de um duradouro e rico legado. Deus os abençoe. Obrigado, meus pastores. Glória a Deus. Amém? Que bom que você decidiu estar na casa de Deus. Que bom que você decidiu estar na escola bíblica. Eu vou brincar com o pastor Renato agora. Agora eu sei onde está vindo as fontes das suas mensagens. Eu já mandei passar o esboço dessa aula para o meu celular. Que bom. Vamos ficar de pé. Nós temos nosso culto às 5 e às 7.
Que você tenha uma tarde abençoada na presença de Deus, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te dê graça. Ah, domingo de manhã é um simpósio, né? Vamos ter. Só vai ser qual o tema? Espiritualidade física e emocional. Vamos ter aqui lição 8, pequeno debate. Vai ser bênção. Pai querido e santo, eu quero te agradecer pela vida do pastor Júnior Ribeiro. Continua abençoando a sua casa, seu ministério. Pai querido e santo, te peço que o Senhor nos leve em paz, nos dê um dia abençoado na tua presença, que a tua graça e o teu favor nos acompanhe, que a gente possa ter um dia abençoador. No nome de Jesus, amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre, todo o povo de Deus diga amém. Vá em paz, Deus abençoe.